Cria uma lista com o melhor de cada personagem, pois então ela chegou. É a listinha. É aqui no Gibizinho. Hoje estreia esse grandioso quadro que vai trazer o que há de mais refinado dos personagens, dos seus quadrinhos. Então, para iniciar com ele, o primeiro de todos, o Superman, na estreia da listinha. Fala galerinha, eu sou o André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, seu canal de quadrinhos e coisinhas. Sim, a listinha está no ar, então já te inscreve, deixa teu like e ativa o sininho para receber as notificações aí de quando sai coisa nova aqui, toda semana aqui, neste momento aqui, exatamente em junho de 2020, tá saindo 2 vídeos por semana, na terça e na sexta. Então fica ligado, ajuda na divulgação do canal, que conforme o canal for crescendo, a gente vai crescendo o número de vídeos para cada semana. Obrigado, valeu, até a próxima e tchau. Não, mentira, agora vai começar a listinha, hein? Começando com Superman, o Homem de Aço, do John Byrne, que saiu em The Man of Steel de 1 a 6, de outubro a dezembro de 86, com a sinopse. Após os eventos de Crise nas Infinitas Terras, John Byrne reimaginou o Superman para uma nova era, mudando fundamentalmente suas origens e o impulsionando para o presente. Bom, nessa saga tem aquela que pra mim, particularmente pra mim é meio redundante, mas foda-se, que é a origem do Superman, a origem que vale, tá? Que é a do John Byrne. Ele reimaginou, então como já diz aí na sinopse, a origem do Superman depois da Crise nas Infinitas Terras. Então na história nós temos como que ele saiu de Krypton, por que ele saiu de Krypton, por que o pai dele botou ele numa nave e mandou ele embora, como que ele chegou na Terra, o começo ali do tato dele com o Jonathan e a Martha Kent, como que ele se torna o Superman, e os primeiros contatos dele com a Lois Lane, com o Planeta Diário como um todo e com Lex Luthor. É uma história básica, eu acho que todo personagem a gente tem que conhecer a origem dele em si, e The Man of Steel eu acho que é a origem definitiva ainda do Superman. Seguindo na listinha, Grandes Astros Superman, do Grant Morrison com o Frank Quitely, que originalmente saiu em All Star Superman 1 a 12, de janeiro de 2006 a outubro de 2008. A sinopse: 70 anos após ser criado e apresentado ao planeta por Joy Shuster e Jerry Siegel, Superman ganhou, em meados da década passada, uma reinterpretação surpreendente que chocou completa e positivamente o mundo das HQs e redefiniu todos os limites de um personagem icônico que acreditava-se inalterável. Bom, o Grant Morrison ele fez uma homenagem ao Superman assim de um tamanho gigantesco, acredito que seja uma das histórias definitivas do Superman como um todo. Mostra a origem dele brevemente em uma página, ninguém precisa ficar revendo a origem dele toda hora, já sabe como é que é. Mas enfim, ele dá uma pincelada, só vou mostrar como é que ele veio pra Terra. E o Superman descobre que ele vai morrer. E com isso, então, ele vai se preparando pra morte, enfim, ele vai resolvendo seus problemas aí pra eliminar, enfim, morrer em paz. A arte do Quitely vocês devem conhecer, tem muita gente que reclama que parece que todo mundo tá meio gordinho, com os queixos quadrados e etc. Mas é uma puta de uma arte demais. Dinâmica, tudo é um espetáculo. E o Grant Morrison ele tá muito inspirado fazendo essa história. Em vários momentos a história é bem emocionante. Enfim, Grandes Astros Superman é um quadrinho essencial do Super para sua coleção. E outro que é essencial é Superman As 4 Estações, de Jeff Loeb e Tim Sale, que originalmente saiu em Superman for All Seasons 1 a 4, de setembro a dezembro de 98. Uma visão única e profunda sobre os primórdios do Superman, acompanhando os primeiros passos do jovem Clark Kent, sua vida na pequena Smallville e a interação com seus pais adotivos, e a chegada a Metrópolis. Jeff Loeb e Tim Sale, quando se juntam, é para fazer um espetáculo, é para jogar um negócio na nossa cara pra gente chorar, pra gente se emocionar, enfim. Em Superman As 4 Estações não é diferente. Cada edição americana é uma estação do ano, então vai ter lá outono, inverno, primavera, verão, mostrando aspectos do Superman de acordo com aquela estação. Não necessariamente que a história tenha se passado num ano, mas enfim,
que ela tem essas 4 estações aí bem definidas e coisas que alteraram ali, enfim, fatos que mexeram com o Superman e a evolução dele durante o tempo todo ali, né? Enfim, tá contando a história da vida, da carreira do Superman. Um espetáculo, a arte do Tim Sale, ela tá deslumbrante nessa série. É um dos quadrinhos essenciais do Superman. Para mim, as histórias mais emblemáticas do Superman foram as escritas pelo Alan Moore, que aqui no Brasil saiu no encadernado da Panini, O que Aconteceu com o Homem de Aço. São 3 histórias nesse encadernado. Vou começar por The Jungle Line, A Linha da Selva, que saiu originalmente em DC Comics Presents 85, de setembro de 85. É escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo Rick Veitch. Um meteorito com um tipo de fungo alienígena que sobreviveu décadas ao vácuo do espaço é descoberto. O Superman acredita que o fungo tem origem kryptoniana e pede para estudá-lo. Isso se revela a verdade, mas o contato com o fungo começa a afetá-lo, que passa a sofrer com suores e alucinações. Crente que está à beira da morte, Superman ruma para o sul enquanto vai perdendo a sanidade. O ser mais poderoso da Terra ficou louco e só um homem pode curá-lo, ou melhor, um monstro do pântano. Bom, essa história ela tem um pouco de road movie, porque o Superman ele tá viajando ali pelos Estados Unidos, e tem a participação do Monstro do Pântano. É uma história dos dois, na verdade. Uma baita história, óbvio que ela não está à altura das outras desse encadernado, mas para quem gosta do Alan Moore, e muito para quem gosta do Monstro do Pântano, que é o meu caso, eu prefiro ler o Monstro do Pântano do que o Superman, por exemplo. Enfim, que ainda aquém das outras, é uma baita de uma história. Depois nós temos Para o Homem que Tem Tudo, que originalmente saiu com o nome For the Man Who Has Everything, saiu em Superman Anual 11 de setembro de 85. 29 de fevereiro é aniversário do Superman, e Batman, Robin e Mulher Maravilha vão à Fortaleza da Solidão lhes dar os parabéns. Mas ao chegarem, encontram o herói paralisado pela Clemência Negra, uma planta parasita que põe o hospedeiro na ilusão do seu desejo mais profundo. Um presente do cruel Mongol. Enquanto os heróis tentam deter o vilão e libertar o Homem de Aço, vemos em sua mente o que deseja o Homem que Tem Tudo. Essa história vocês talvez já viram em animação, porque saiu lá na Liga da Justiça animada. E também acho que teve na Supergirl uma coisa assim, né? Eu acho que sim. Eu não assisti, mas o meu irmão ouviu os amigos dele falar que ia acontecer isso. Enfim, é uma puta de uma história. É desenhada pelo Dave Gibbons do Watchmen. Então vocês já sabem que é algo lindo demais. E é um dos grandes contos do Superman. E finalizando com O que Aconteceu com o Homem de Aço, que originalmente saiu com o nome Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Saiu em Superman 423 e Action Comics 583, ambas de setembro de 86. Essas duas histórias aqui, que na verdade é uma história só, né? Começa numa, termina na outra, foram encomendadas pelo Julius Schwartz no encerramento, né, do Superman pré-crise, né? Quando que ele saiu de linha o Superman pré-crise, o Julius Schwartz chamou o Alan Moore para fazer essa despedida do Superman. Em 97, Lois Lane Elliott, agora casada, mãe e uma feliz dona de casa, recebe um repórter do Planeta Diário e relembra os acontecimentos de 10 anos antes, quando o mundo viu Superman pela última vez. E este teve sua maior e derradeira aventura. Clássica aventura que serviu de despedida para o Superman pré-crise e para o lendário editor Julius Schwartz, ícone da Era de Prata dos quadrinhos. Enfim, como eu falei, foi uma história encomendada ali para se despedir tanto do Superman quanto do Julius Schwartz, né? Ele teve um papel muito importante, principalmente na Era de Prata e de Bronze ali do Superman. Enfim, são 3 histórias que são consideradas histórias imaginárias, porque elas não pertencem à cronologia do Superman, mas são histórias muito boas, excelentes. Acredito que seja o grande trabalho feito com o Superman, e seja nessas 3 histórias aqui, principalmente em O que Aconteceu com o Homem de Aço, que até serviu de inspiração para coisas que vieram muitos anos depois. E agora eu vou chamar um cara que entende muito de quadrinhos e que gosta bastante do Superman, que é Fábio Mesmo. Ele vai trazer algumas dicas do que ele considera essencial do Superman. Então, por favor, Fábio Mesmo, abençoe nossos ouvidos com vossas palavras de sabedoria. Bom, então a questão é Super-Homem, ou Superman, né?
que seria o ideal assim, para conhecer o personagem, para poder ter um contato bacana, porque infelizmente é um personagem que existe há muito tempo e que o pessoal geralmente olha assim e diz, ah, grande coisa, né? Tipo, o Batman não tem poderes e dá porrada em todo mundo, mas não é o caso aqui, tipo, é um herói que ele é icônico, que ele, mais ou menos, ele dá o tom, né, do que é o super-herói, ele inaugura uma era e, bom, a gente não vai assim dizer, ah, meu Deus, claro, tem lá Alan Moore, tem histórias, né, o homem que tinha tudo e tal. Algumas outras legais assim durante a periodicidade dele, mas vamos tentar apontar aqui algumas coisinhas principais, né? Não é preciso, por exemplo, a pessoa pegar o número 1 da Abril e tal, que é bacana, historicamente é bacana conhecer e tal. Muita gente também vai indicar, né, esse material aqui, esses especiais da DC. Você tem, por exemplo, esse aqui, o Paz na Terra, que é feito então uma arte do Alex Ross, obviamente, né, e o roteiro do Paul Dini. É bacana, tem toda uma síntese aqui, mostra muito do que é o personagem, que é legal, mas é uma história assim que ela meio é ampassando, né? Ela dá um panorama e tal, ela não se envolve tanto, assim, ela mostra o Super-Homem até um pouco distante no fim das contas. Se tu quer um trabalho legal do Paul Dini com o Super-Homem, vai atrás do desenho animado. Então, Paul Dini e toda aquela turma, né, Bruce Timm, que fazia o desenho do Batman, também tem uma pegada em cima do desenho que fez, em cima do Super-Homem, não teve a mesma repercussão, não teve a mesma duração, inclusive, mas tem um trabalho muito bacana. E uma explicação muito boa do porquê que Krypton explode e só uma criança é mandada embora, né? Também tem, então, o que eu, no caso, né, sugeriria assim, para uma pessoa, dentre algumas opções, uma delas é essa aqui, ó. Durante, então, a gente tem aquela ideia que a gente tem o Super-Homem com uma criação que vai evoluindo com o tempo, ficando mais forte e tudo mais, e tem a crise nas Infinitas Terras em 85, e logo depois o John Byrne vai fazer aqui. Isso aqui é um encadernado, né, da Abril. Mostra assim, um geral com as histórias que ele criou, então reescrevendo o personagem depois da crise, fazendo uma síntese do que é o Super-Homem, mas também teve alguns especiais, mostrando assim, o mundo de Krypton, o mundo de Smallville e o mundo de Metrópolis. No caso aqui de Krypton, é bacana assim porque ele repassa tudo aquilo que foi criado durante anos, né, de histórias, de cronologia e tal, que foi reescrita aqui, uma síntese, e que mostra Krypton em 3 momentos. Um momento assim que remete muito mais ao pré-crise, uma coisa que parece uma idade média tecnológica e tal. Depois um futuro apocalíptico, que é essa civilização inicial entrando em colapso. E depois no final o que seria, então, Krypton um pouco antes do seu fim. Uma sociedade onde as pessoas estão isoladas, cada um na sua torre, com uma tecnologia bem desenvolvida, o pessoal usa tecnologia vestível, né? Basicamente usa uma roupa preta ali durante toda a sua vida, basicamente. E tem alguns detalhes especiais, né? Como essa civilização aqui, o pessoal todo é muito frio, muito afastado, assim, tem aquela coisa tecnológica. Opa! Alguma coisa assim, tipo, tu vai ter pessoas sem sentimentos, basicamente. Tu mostra que o pai dele, o Jor-El, era um cara que era um historiador, que foi capaz de fazer um panorama histórico da civilização do seu planeta e descobriu algo, né, que estaria levando Krypton ao seu fim. E não só isso, ele realmente se apaixonou pela mãe do filho dele. Então naquela sociedade também onde não é comum as pessoas se encontrarem muito, né, ele consegue chamá-la, eles foram designados para estar juntos, para gerar um bom filho, né, no caso, e Krypton agora nesse momento teria essa questão então dos filhos serem planejados, né, ter um número de habitantes possível e tal. E no caso o Jor-El, ele chama a esposa, né, a mulher com quem ele gerou um filho e tal. Essas crianças geralmente não são geradas no corpo da mãe, e sim em câmaras, em como se fosse uma placenta, né, fora do corpo e tal. E ele pega essa câmara matricial, essa câmara matricial, onde ele vai ser gerado o filho, né, e acopla um foguete junto. Então tem um detalhe especial aqui, porque o Super-Homem ele sai de Krypton como um feto, mas ele vem nascer na Terra. Então ele, na verdade, acaba tendo 2 mundos natais. Isso cria uma ligação muito maior dele com a Terra, né? Outra dica, assim, talvez uma das mais legais que eu conheço, assim, é essa aqui não tem a revista, mas é a Identidade Secreta. Super-Homem, a Identidade Secreta é uma história naqueles rumos, né, imaginária e tal, como se fosse no nosso mundo. Um garoto, cujos pais colocaram o nome dele de Clark Kent, vão de sacanagem sempre brincar com ele e tal, e ficar brincando com essa coisa de super-homem, né, dando presentes. Os amigos ficam procurando moças com o nome de Lois Lane para apresentar para ele. E de alguma forma ele descobre que ele realmente tem poderes.
A premissa é absurdamente idiota, né? É escrito pelo Kurt Busiek, desenhada pelo Stuart Immonen, mas a partir disso ele cria algo muito legal que mostra assim, o que é a essência do personagem, como ele se relaciona com o mundo, e um mundo talvez, né, claro, é um mundo imaginário, mas ele tenta fazer uma visão um pouco mais próxima do real, do que como é que o governo estaria tentando achar esse cara, saber o que ele é e tudo mais. Então ele tem que fazer o que ele acredita, salvar pessoas, mas também se esconder muitas vezes, até porque depois ele constitui família, tem filhos e tudo mais, né? Outra história bacana que a gente pode puxar em cima disso, que seria uma leitura talvez fundamental ali para entender o Super-Homem, né? É O Reino da Manhã. Essa história aqui ela é bacana, né? São várias edições, tal, tem várias também encadernadas, tem um definitivo e tudo mais, mas o principal aqui, né? É o Super-Homem, é aquele cara que tem poderes demais, até demais, na verdade, e ele erra. Então, assim, quando ele enfrenta uma situação, uma grande tragédia, e ele falha, ele é questionado por heróis novos, né, mais violentos, tal, que tomam conta da situação. Ele se retira, ele erra nesse ponto, né, tipo, ele se acha, então, obsoleto, ele se retira, e esses caras tomam conta e vão tomar o mundo, vão levar de outra forma, né, essa luta contra o mal e tudo mais, talvez se tornando até algo mais complexo em cima disso, né? E no final eles também acabam criando uma tragédia que faz voltar o Super-Homem e esse choque de gerações. O Super-Homem trazendo o pessoal da antiga e tal, confrontando essa galera nova, tentando dar uma orientação. Spoiler, será? Bom, algumas coisas dão errado, obviamente, mas o Super-Homem chega num momento ali que ele vai entender o seguinte, né? Que Super-Homem, ou Superman, né? As duas partes do nome dele são uma é tão importante quanto a outra, não uma maior que a outra. E ele entende também que os super-heróis, eles devem existir, eles precisam estar ali, mas eles não devem simplesmente salvar os humanos, estar acima ou abaixo, o que seja, trabalhar por eles ou simplesmente estar acima deles. Eles têm que estar com eles. Os humanos fazem parte disso como um todo. Mark Waid, no roteiro, Alex Ross na arte, mas ele mostrou isso que a pessoa já conhece, afinal de contas, né? Mas é uma arte em base bacante, que já é uma coisa que já foi levantada, né, em Marvels, né, quando esse artista tomou grande proporção. E, por fim, só pela curiosidade, talvez, não sei, vai saber, muita gente às vezes fala, né, talvez conheceu o Super-Homem ali pelo final, pela morte, mas eu acho que não é bem o caso. Acho que não faz jus e não é o melhor momento. Mas, se a pessoa quisesse dar uma olhadinha, talvez aqui no Super-Homem, né, versus Apocalipse, que é a revanche, não pelo caso da vingancinha, mas porque vai explicar muito melhor o oponente, no caso, que é o Apocalipse, ou Doomsday em inglês, né? Quando ele mata o Super-Homem, ele simplesmente chega, arrebenta com tudo e no fim mata o Super-Homem. Mas aqui explica muito mais assim do caminho que ele faz, como é que ele se desenvolve. E não é só o Super-Homem, né? Ele tem mais tempo para desenvolver a própria trama aqui e envolver mais questões em volta disso. E por fim, por último, né, se o pessoal reclamar muito, pelo amor de Deus, o cara não falou da história do Alan Moore. Cara, as histórias do Super-Homem com o Alan Moore são legais. Tem por aí, a Panini fez edições especiais e tal, mas se tu quer mesmo saber uma coisa do Alan Moore com o Super-Homem, vai atrás do Supremo. Então, assim, o Alan Moore vai fazer uma obra em outra editora, onde ele vai homenagear o Super-Homem, criando esse outro cara, né? Supremo. E ele vai fazer toda uma leitura aqui. Esse cara às vezes pode dizer, né, que quadrinho é coisa, que infantiliza as pessoas, que é ruim e tal, mas, cara, se isso aqui não é uma carta de amor ao Super-Homem, eu não sei o que é. Então, acho que o Supremo vale dar uma conferida. Tem bastante material por aí, bem fácil de achar, né? Vários foram editados. Mas na dúvida, corre atrás. Então, acho que para Super-Homem é isso, né? Acho que... E, de novo, a pessoa às vezes vai encontrando alguns tesouros pelo caminho sem querer. Eu desejo para vocês boa sorte e qualquer coisa, estamos aí. Feito carreto. Muito obrigado, Fábio mesmo, sempre bem-vindo aí, obrigado pela participação. Sempre que quiser voltar aí, fica à vontade, a porta tá aberta aí para ti. E para encerrar, alguns outros quadrinhos que são bem importantes para a cronologia do Superman e que eu acho que vale a pena também conferir. Começando com A Morte do Superman, que saiu em 2 encadernados aqui no Brasil pela Panini, escrito pelo Dan Jurgens
e um grande elenco, tem um monte de gente mais envolvida, que conta a morte do Superman, né? É um grande quadrinho, acho que é um marco bem importante para a história do Superman e para os quadrinhos em si. Superman Birthright, que aqui no Brasil saiu como O Legado das Estrelas. É escrito pelo Mark Waid, desenhado pelo Leinil Francisco. Tem muita gente que detrata, tem gente que gosta e um monte de gente ignora. É uma história contando um pouco da origem e o começo da atuação do Superman. Só que aqui no caso ele foi para África, então tem um bom tempo que ele passa lá. Então diga aí embaixo nos comentários se você acha que essa história vale, se não vale, por que tem tanta gente que reclama dela. Enfim, vamos comentar sobre isso ali embaixo, vamos ver o que é que vocês têm a me dizer sobre O Legado das Estrelas. Além disso, tem a fase do Geoff Johns. Ela em si, toda ela, é muito boa. Mas tem 3 pontos específicos que eu acho que vale a pena serem visitados. Que é a Origem Secreta, que saiu encadernado pela Panini, que é desenhada pelo Gary Frank, que é a visita mais recente à origem do Superman. Superman, o Último Filho, que saiu pela Eagle Moss, que é escrita pelo Geoff Johns com parceria com o Richard Donner, que é o diretor do filme de Superman de 78, e com arte do Adam Kubert. Também é uma história bem interessante que ali o Superman vai enfrentar o Zod e os seus capangas. E Superman Brainiac, também saiu encadernado pela Panini, também com desenhos do Gary Frank, que é o encontro, a luta ali do Superman contra o Brainiac, que também vale a pena se você quer se aprofundar no Superman. Por último, se você quer conhecer o Superman agora, pegar a fase do Bendis que está saindo pela Panini, reiniciou a numeração, se vocês pegarem ali quando que tá essa nova, a numeração mais nova, que é com essa capa de cartão, principalmente se você já lia o Superman e não entendeu como é que chegou no Superman do Bendis, tem 3 arcos, 3 encadernadinhos, que seria bom você pegar para entender o que aconteceu para o Superman chegar onde ele está hoje. O primeiro deles é Superman Convergência, que foi a visita a momentos específicos na cronologia de alguns personagens. E do Superman, ele pega essa fase aí, que é uma fase pós-crise, que mostra o Superman e a Lois Lane casados e a Lois Lane grávida do seu filho com o Superman. Que foi um arco que teve tanta repercussão que fizeram uma continuação, que é Superman, Lois e Clark, que mostra os dois casados com o filho deles, o Jonathan Kent, estão escondidos na Terra, vivendo aqui na Terra normal, e enquanto tem um outro Superman atuando ali no mundo afora. Essas histórias da convergência do Superman e do Superman Lois e Clark são escritas pelo Dan Jurgens e desenhadas pelo Lee Weeks. Enfim, que o arco ali que termina em Lois e Clark acaba desembocando em Superman Fim dos Dias, escrito pelo Peter Tomasi e desenhado pelo Michael Jennings, que é a morte do Superman dos Novos 52. O Superman ali, pensado pelo Grant Morrison, fez tanto sucesso que mandaram ele pra vala e puxaram de volta o Superman do Byrne, que é aquele que está sendo escrito agora ali pelo Bendis, né? O Bendis, ele tá contando a história, continuando a história ali que foi desenvolvida pelo Byrne. Enfim, toda a fase pós-crise e pré-Novos 52. Certo, pessoal? Tem algum outro quadrinho de Superman que você acha essencial? Então escreve ali embaixo e dá sua opinião se esses quadrinhos indicados aqui fazem realmente jus ao legado do Superman. E não se esqueça de se inscrever, deixar teu like e compartilha o vídeo aí com os seus grupos aí, compartilha com o pessoal, ajuda na divulgação da listinha e um abraço e tchau!